Cumprimento a igreja na graça e a paz de Jesus, amém? Amém. Que bom estar aqui recebendo as irmãs, primeira vez estão conosco aqui, as irmãs também, convidados aí do Fabinho, da Tânia, né? Sejam bem-vindos. Irmãos, antes de entrarmos na palavra, eu queria comentar aqui que o mês de maio está aí, né? Mês de maio tem dois grandes eventos importantes. 12 de maio, aliás, 12 de maio não, segundo domingo de maio, Dia das Mães, né? Então, por sermos a igreja da família, então, normalmente é um culto bastante importante, né? Onde homenageamos aí as mães da igreja, as mães, né, de todo o Brasil. Glória a Deus pelas mães, pelo amor das mães, né? Mas o mês de maio também é o aniversário da igreja, né? O mês de maio, a nossa igreja, ela completa 17 anos. São 17 anos de trabalho servindo a Deus, trazendo aí uma direção para que a gente possa abençoar a todas as famílias aqui de Osasco, da região, e cada um de vocês. Nós somos muito gratos por vocês estarem conosco, né? A liderança, os membros, os visitantes, né? Cada um na sua área aí tem nos ajudado bastante, então nós somos muito gratos. Então, lembrar aí desse mês de aniversário, e a gente deixa sempre o último culto do mês como o culto festivo. Aliás, é o último culto do mês, né? Será um culto festivo. Então, o mês tem 4 domingos. Então, o último domingo do mês será um culto festivo para celebrar aí, então, o aniversário da igreja. Mas, todo mês de maio, a gente está sempre lembrando aí da bênção de Deus, porque até aqui nos sustentou o Senhor. Até aqui nos dirigiu o Senhor, nos capacitou, né? Cada irmão, cada irmã que se juntou a nós nessa caminhada, né? Eu louvo a Deus, né? Que o Senhor tem nos fortalecido a cada dia. Bom, e nesse trabalho de fortalecimento tem muitas áreas da nossa igreja que tem ajudado. Domingo passado nós falamos daquela família que nós estamos ajudando aí, né? Que tem 2 crianças precisando de algumas ajudas. Então, nós temos uma criança de 6 anos e uma de 2 meses. E hoje nós já tivemos a grata satisfação de receber umas doações de roupas para as crianças de 6 e de 2 meses. Mas assim, se você tiver ainda condição de trazer doação, semana que vem nós queremos entregar lá. Fralda, bem-vindo, leite, né? De repente um calçado, enfim, fique à vontade. Aquilo que você sentir no coração, tiver a condição de fazer a doação, ainda dá tempo, né? Então, louvado seja Deus, que a gente tem conseguido semear nessas vidas, né? E trazer, acima das doações, ainda a palavra de Deus, que é o principal, né? O irmão Marcos, Solange, aí estão empenhados nesse trabalho, para que a gente leve para essas famílias o Senhor Jesus, né? Não apenas as nossas ajudas, né? Que o Senhor Jesus é tudo. Completa, faz 100% da obra, ter Jesus. Mas, fé sem obra também é morta, então nós precisamos do apoio dos irmãos. Lembrar aí que na terça-feira temos estudo da palavra, quinta-feira reunião de oração. Então, vocês estão convidados, né? E muito obrigado aí pelos aqueles que têm vindo aí, têm participado conosco. Hoje, como nós cantamos, né, nesse louvor, né, agradecimento a Deus por estarmos aí chegando aí já completando aí 17 anos de ministério. A palavra hoje é gratidão. Hoje temos um tema, é um culto temático, né? E hoje Deus colocou no coração para falar de gratidão. E para falar de gratidão, não tem palavra que representa melhor do que Lucas 17, onde nós vimos aquela passagem dos 10 leprosos, né? Então, muito conhecida. Eu convido você a abrir aí, então, a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Então, a palavra lá em Lucas, você está procurando aí, né? Aqui, já achou 17:11. Vamos ver do verso 11 até o
19. A palavra do Senhor diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia, que eram 2 regiões. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao seu encontro 10 leprosos, que ficaram de longe gritando, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Então, antes de seguir com a leitura, só para lembrar, por que os leprosos gritavam de longe: Jesus, mestre, compadece de nós? Porque a lepra era algo muito contagioso, né, à época, e os leprosos tinham que obrigatoriamente se manter afastados das pessoas. E eles eram proibidos, né? E até alguns, não sei se eram todos, carregavam sinos. Para onde eles chegavam, ele batia o sininho: leproso, leproso, para as pessoas se afastarem dele, né? Então imagina aqueles homens de longe gritando, né? Porque eles viram Jesus. Imagina a vida daquelas pessoas separadas das suas famílias, né? Dos seus entes queridos, né? E aí eles veem Jesus e, sabendo que Jesus poderia ter para eles uma cura, né? Uma solução para aquele problema tão grande que era a lepra, e eles começam a gritar desesperadamente. A palavra diz que eles gritavam: Jesus, né, mestre, compadece de nós, né? Aí a palavra seguindo aí, ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide, mostrai aos sacerdotes, né? Então, quando Jesus fala ide e mostrai aos sacerdotes, então era que o sacerdote à época era quem dizia se a pessoa tinha lepra e qual era o tratamento, né? A questão sanitária, dos cuidados, de se a pessoa estava curada, não estava curada, se tinha lepra, não tinha lepra. Eram sacerdotes que faziam essa vigília aí para não ter contaminação ou liberar uma pessoa para o convívio. E aí vão para o sacerdote, né? E a palavra diz que eles imediatamente começaram, né? Vamos lá para o sacerdote. E no que eles estavam indo, né? A palavra diz que no que eles estavam indo, eles foram purificados. Imagina vocês, a pessoa cheia de lepra, né? Nos membros, no corpo todo. E de repente, aquelas feridas foram sumindo, saindo, né? E aquelas pessoas foram curadas indo para o sacerdote, já iam sendo purificadas. E aí, de repente, já não tinham mais lepras. Daqui a pouco estavam limpas daquele mal tão terrível, né? E a palavra diz que, né, um dos 10, vendo o que fora curado, ele voltou para Jesus dando glória, né? E a palavra diz que ele voltou dando glória em alta voz, né? E ele, chegando aos pés de Jesus, ele se prostrou aos pés de Jesus, e ele, agradecendo-lhe, né, ele se prostrou aos pés de Jesus. E a palavra faz questão de dizer que este era um samaritano. Por que essa palavra? E esse era um samaritano? Porque os judeus tinham que os samaritanos não eram pessoas que seguiam a lei. Eram pessoas relaxadas, negligentes com a palavra e tudo mais, né? E logo que eles tinham como um dos pessoas que era negligente com a palavra, foi o que foi lá agradecer a Jesus, né? E a palavra, aqui a Bíblia faz questão de ressaltar que este era o único que voltou a agradecer, era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Olha só, né? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória, senão este estrangeiro? Né? Jesus fez questão de ressaltar que a glória, a bênção, a cura era para os 10. E por que só um voltou? Cadê os 9? Né? E Jesus falou o seguinte, né? Por que não só está aqui esse estrangeiro, né? Que nem judeu era, e não era judeu assim, né? Não era o judeu lá da região de Jerusalém, né? Porque era de Samaria.
um samaritano. E ele disse-lhe, então Jesus fez a constatação, fez questão de registrar, cadê os 9? E aí ele fala assim, levanta-te, isso para aquele que veio até ele, levanta-te e vai, a tua fé te salvou, né? Então, vamos orar nessa palavra, fecha seus olhos, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por esse domingo maravilhoso que o Senhor nos deu. Obrigado por cada irmão, cada irmã que está aqui. Obrigado pelos músicos, por todos que compareceram para ajudar que esse culto acontecesse. Por cada um que cuidou, Pai, cada um que nos colaborou com a nossa realização desse culto. Obrigado pelos visitantes, obrigado por cada um. E obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença, Senhor Deus, em nossos corações. Agora fala conosco, revela-te a nós, usa-nos, Pai, para que a Tua palavra seja compreendida, que eu possa, Senhor Deus, ser o Teu instrumento aqui nessa noite para levar essa mensagem e que ela encontre nos corações um bom terreno fértil para gerar, Senhor Deus, a colheita que Tu espera. Pai, nós te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra de hoje, então, né, fala aqui, né, de pessoa grata, né, de agradecimento, coração grato, né? E quando a gente fala, antes de entrar no tema, eu queria só fazer uma ressalva. Quando nós vemos a palavra de Deus, eu acho lindo o livro de Salmo, que fala que aquele que serve ao Senhor, aquele que se entrega à palavra, né? Ele é como árvore plantada à beira do riacho, né? Uma árvore plantada à beira do riacho que não tem problema com a seca, porque a árvore plantada à beira do riacho, ela dá fruto no tempo certo. Ela não murcha, não sofre com o sol, e tudo que ela faz, a pessoa que é como árvore plantada, tudo que ela faz, ela prospera, né? Então, irmãos, quando você lê essa palavra, fala assim, eu quero ser essa pessoa, né, que mesmo que haja seca, essa seca não me atinja, o resultado que se espera de mim aconteça, que eu dê o fruto no tempo certo. Então, todos nós queremos ser essa árvore plantada. E aí, é uma vida próspera, ser uma pessoa próspera. Não que nós pregamos a prosperidade, mas é uma coisa que se colhe, né? E eu queria dizer para você que prosperidade não é um pacote, um kit que Deus prepara e coloca na porta da sua casa, né? Então, a prosperidade não é um presente que Deus fala assim, agora eu vou te dar a prosperidade para essa pessoa, né? E bem que Ele pode fazer isso e muito mais. Mas a prosperidade é um caminho, né, que se constrói praticando os princípios de Deus. Quando nós seguimos os princípios de Deus, como diz aquele que segue a palavra de Deus, é como uma árvore plantada, ele não para nas rodas de escarnecedores, né? O seu prazer está na lei do Senhor. Tudo isso são princípios da palavra de Deus para ser uma pessoa próspera. Então, eu estou dizendo para vocês que os princípios divinos que mais agrada a Deus nessa construção para a pessoa colher uma vida próspera, um dos princípios mais importantes chama-se gratidão. Tá? Então, a gratidão, né, ela, na perspectiva de Deus, ela é um valor que nós cristãos temos que ter ele permeando a nossa vida. Então, nós que somos cristãos, não é concebível que nós, conhecendo a palavra, sabendo tudo que Deus tem feito por nós, aonde nós estávamos, onde nós estamos, não é concebível que a gente não tenha um coração grato a Deus. Por isso, hoje, eu pedi para cantar esse louvor, né? Por tudo que tem feito, por tudo que vai se fazer, por tuas promessas e tudo que fez, nós, né, somos muito gratos, né? Agradecemos a Deus.
somos gratos demais, não tem como não ser grato a Deus, né? E nisto, eu queria trazer aqui algumas passagens que Paulo destaca a importância de ser grato. Eu quero começar lendo aqui a passagem de Colossenses 3,15, onde Paulo fala assim, ó: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foram chamados em um só corpo, e sede agradecido. Então, aquele versículo tão conhecido, né? Seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração, ele termina com Paulo dizendo: sede agradecido, seja grato, né? Uma outra, ainda mais no próximo verso, né? Que no próximo verso aqui, que é o 16 de Colossenses 3, Paulo também fala: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Né? Paulo faz questão, olha, com gratidão. Vocês viram aqui cantar salmos, hinos a Deus, adorá-lo, né? Mas tem que ter gratidão no seu coração. Né? Um coração grato, agradecido. Eu sou muito grato a Deus por estarmos aqui hoje, né? Por você estar aqui hoje. Eu sou muito grato a Deus dele ter nos tirado, né, do reino das trevas para o reino da luz, nos ser chamado, né, nos escolher, por tudo que a palavra, né, nos elegeu para sermos representantes de Cristo aqui na terra. Né? E em Colossenses ainda no capítulo 4, verso 2, a palavra diz: perseverais em oração, vigiando com ações de graça. Então, tudo isso aqui está reforçando, né? E o Salmo 100 completa aqui dizendo: entrais por suas portas com ações de graças, e nos seus atos com hino de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Né? Então, olha a ênfase que a palavra está dando para nós sermos gratos, sempre gratos, render graças a Deus, né, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer. Né? Então, e nisto aí, né, é a direção que a palavra traz para nós nessa noite. Eu queria dizer para vocês, né, que hoje falamos muito em Maranata, né, Jesus está voltando. E sempre eu falo, né, e há muito tempo atrás, eu não sei onde foi parar, eu tinha um prumo que ficava aqui no púlpito. Né? E esse prumo, para lembrar que toda vez que a palavra vem, Deus quer nos medir e ver aquilo que está torto em nós, para que a gente se alinhe com a palavra. Né? Então, essa palavra de hoje, entenda que Deus está colocando um prumo. Se você sentir, né, alguma coisa aqui na palavra, né, que é uma palavra assim que mostra alguma divergência no seu perfil, naquilo que traz a palavra, né, receba isso com paz no coração, de quanto Deus nos ama e nos está trazendo aqui para a gente fazer essa reflexão nessa noite. Bom, então, feito essa exposição, eu queria dizer para vocês algumas coisas assim para nós entendermos a palavra de hoje, né? Que o nosso perfil, a nossa vida espiritual, ela é muito interessante. Que eu estava ali orando ali antes de iniciar trazer aqui a palavra, assim, e Deus mostrou o seguinte, né? Quando você planta um lavrador, quando ele lança a semente para plantar a sua expectativa de colheita, né? Imagina que eu plantei um pé de milho, eu quero uma plantação de milho. Então, a semente tem que ser uma semente boa. E a palavra diz que Deus já nos dá a boa semente, que é a palavra que está sendo lançada. Né? Mas apesar de nós estarmos aqui na Igreja de Cristo, ouvir a palavra de Deus e recebemos a boa semente, depois que a semente é lançada, vem o cultivo daquela plantação. E o cultivo, irmãos, a palavra diz que tem lavoura que dá 30%,
40%, 60% e 100%. Ou seja, alguém planta uma saca de feijão e colhe 30 sacas, outro colhe 40, outro 60, até 100 por um. Então essa é a multiplicação que Deus dá quando nós semeamos numa boa terra e cultivamos. Agora, por que uns colhem 30 e tem gente que colhe, tem lavrador que perde a colheita inteira, né? E não colhe nada, não colhe nem para pagar a semente, ou seja, ele comprou 10 sacas de feijão, pagou um X e não colheu nem 10 sacas, nem para pagar a semente. Por quê? Porque o cultivo dessa lavoura vai dar trabalho, precisa da ação do lavrador, de proteger contra pragas, contra, se é uma terra que não está bem preparada, com colocar adubo, colocar tudo aquilo, suplementos que vai fazer com que aquela lavoura produza. Então, eu vejo que aí também é um pouco da igreja. A igreja vem aqui, recebe a palavra, a melhor semente, que é a palavra de Deus, mas uns florescem, uns tem uma plantação maior, uma colheita maior, outros menores, e aí é nisto que eu quero trazer a reflexão da gratidão, que é um aspecto importante. E aí, se essa lavoura vai refletir numa boa colheita, eu quero dizer que o nosso ser, a forma da gente receber aquela palavra, uns recebe e fica, isso não é para mim não. Se meu vizinho tivesse aqui, se a fulano tivesse aqui, e não recebe. Outros falam assim, eu preciso dessa palavra, eu preciso dessa adubo que está vindo, eu preciso desse reforço, Então, enfim, eu quero dizer para vocês, que a cada um de nós somos diferentes no receber, embora recebemos a mesma palavra, uns têm uma forma de aplicar diferente do outro. Eu queria dizer para vocês que isso faz parte do nosso ser, Isso faz parte do nosso ser, o estado de espírito que você está. Então, imagina que nós temos um perfil, Então, a minha própria postura, psicologicamente, mostra o meu estado de ânimo. Então, veja bem, imagina que você, comparado com um carro que tem várias marchas, Imagina um carro, uma pessoa com uma BMW, um carro super potente, e ele está para entrar numa rodovia. Então ele chega ali para entrar na rodovia, normalmente tem lá um redutor de velocidade, uma lombada, tal. Então ele reduz a marcha. Depois o motorista olha para cá, olha para lá para ver se pode entrar na rodovia. Mas a hora que ele entra na rodovia, aí ele fala assim, agora vou embora, agora vou para o meu destino. Aí ele pisa, E aquele carro que tem uma potência, se o limite da velocidade é 100, 120, ele vai ao limite permitido e vai embora. Mas, cada momento que ele estava numa situação, embora ele poderia andar em 120, mas aquela situação obrigava ele a reduzir a velocidade. Assim é o nosso perfil. Tem hora que nós temos que parar, mesmo que a gente possa correr, é a hora de pensar, é hora de olhar. E esse perfil nosso, ele, como eu disse, o nosso corpo expressa o nosso estado de alma. Tem pessoas, que o estado corporal dele, vocês lembram, eu não sei se os meninos prepararam aquela imagem lá que eu mandei para o Bruno, tá aí? Você lembra aquele desenho que tinha na Hanna-Barbera, muito antigamente, muito pessoal mais antigo que vai lembrar?
Ó céus, ó vida, ó azar. Eu sei que não vai dar certo, né? Vocês lembram desse desenho? Então, esse aqui é uma hiena e um leão, né? Esse é a rádio. Irmãos, tem pessoas que é assim, ó vida, ó azar, ó céu, eu sei que não vai dar certo. Então, o próprio corpo dele já expressa o estado de espírito dele, né? Então, eu queria dizer para vocês, né, que enquanto tem pessoas normais que já entra, como que eu te disse, naquela rodovia, e já pega, já acelera, e já está 100 por hora para os seus objetivos, para aquilo que Deus preparou, essa pessoa está a 10 por hora, será que vai dar certo, né? Então, isso aí já é da pessoa. Então, o estado corporal da pessoa já mostra a disposição de ânimo ou de desânimo. Uma pessoa vencedora, né, ele não anda, né, do jeito que aquela hiena ali ele fazia. Então, o vencedor, ele estufa o peito, né, ele cabeça para cima, né, olhar altaneiro, olhando para o alto, estufa o peito e fala assim, pode vir que eu estou pronto, né? Aonde que nós vamos enfrentar aqui? Então, o que nós estamos falando? Que isso é da pessoa. Mas tem pessoas que já saem desanimadas antes da largada, falando que não vai dar certo, que não vai conseguir, porque não é capaz, né? Então eu queria dizer para vocês, né, que é como se aquele carro andasse ali a 120, 100, 120, e essa pessoa com esse estado de ânimo parece que está com o motor fundido, que entra lá, pisa, mas não passa de 10 por hora. Então a sua vida ela vai mais travada. Então, o que diz a palavra de Deus? Eu olho para os altos, de onde vem meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, né? A palavra de Deus, o salmista fala, né? Olha para o alto, de onde vem meu socorro vem do Senhor. Já aquela pessoa que tem a síndrome de Hard, ela fica ali olhando para baixo. Vocês já perceberam? Vocês sabem, né? O que Deus ele pede para que a gente olhe para o alto, lugares altos. O inimigo das nossas almas, aquele que, né, tem maior alegria em nos afastar de Deus. Aonde que é o lugar dele? A palavra não diz que é debaixo dos nossos pés, que ele deve estar, né? E aonde que a pessoa que não tem esse entendimento, né, ele, ao invés de olhar para o alto, ele está olhando para baixo. A pessoa, às vezes, vai vendo, né, vai se oprimindo e vai se curvando. Então, na verdade, essa pessoa está adorando, né? Não está olhando para lugares altos, mas está adorando aquele que veio para nos atrapalhar. Até os animais percebem quando você é uma pessoa que está dessa forma, né? Então, dependendo da sua postura, deixa eu só fechar aqui. Dependendo da sua postura, né? Dependendo da sua postura, né? Se você encontrar quantos aqui estava lá na rua, de repente vê um cachorro latindo, né? Se você mostrar medo, né? Se você mostrar, né, qualquer fraqueza, né, aquele cachorro vai para cima, porque ele está avançando, mas depende da sua posição. Se você encarar, né, e resistir, o cachorro falou, não, esse aqui não. Então, quantas pessoas que às vezes vêm, né, na rua, já não passou por isso, né, do cachorro vir latindo e ele correr. Aí o cachorro vai atrás, né? Eu já fui mordido de cachorro, acredito que muitos de vocês já passaram por isso. Então, quando você demonstra medo, fraqueza, né, as coisas, né, até o próprio animal percebe isso aí e você acaba sendo, né, prejudicado por isso aí. Então, a sua postura espiritual também, né, ela influencia muito, né, a questão, porque você vai estar sendo fortalecido de recursos ricos, né, ou poucos recursos para poder entender, buscar e acreditar e confiar. Então, nós estamos falando aqui de ações e atitudes, mas também
aplica-se na palavra que você usa, né? Muitas vezes, né, as palavras que nós usamos, muitas vezes não, a Bíblia diz que a palavra tem poder. A sua palavra tem poder, né? A minha palavra tem poder. Então, tem pessoas que já, na própria palavra, já mostram um estado de ânimo ou de desânimo. E o que fala lá em Deuteronômio, né? A palavra diz que Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra eu tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então, nós estamos falando aqui que a palavra que a palavra que você usa, ela define, né? Ela gera vida ou morte, bênção ou maldição. E Deuteronômio fala, escolha a vida para que viva tu e a tua descendência. Então, nisso aqui, né? Quando nós estamos trazendo adoração a Deus, quando nós estamos glorificando o nome de Deus, quando nós estamos com fé naquilo que nós fazemos, sabendo que Deus está no controle, eu estou trazendo vida, né? Agora, quando eu estou com palavra de desânimo, quando eu estou trazendo aqui, nada, então isso aqui eu estou trazendo palavra de morte. Quando murmuramos, né? Palavra de maledicência, e começamos a reclamar de tudo, aquilo ali, né, é palavra de morte, né? É a situação que vai abrir o nosso lado de fraqueza, né? Então, a palavra de maledicência, ela nós vamos ver aqui que é muito ruim para a nossa vida espiritual e pessoas que não têm esse entendimento. Por isso que hoje eu falei que nós vamos trazer aqui uma palavra mais prática, né, para que a gente possa ver, medir, né, com prumo aquilo que nós temos feito dentro daquilo que a palavra diz sobre ser uma pessoa grata ou uma pessoa murmuradora. Basicamente é essa, né, a direção da palavra hoje. Então, se você quiser, né, que o seu lar seja um lar de bênção, né, eu queria dar uma dica aqui. Faça um propósito. Coloca um propósito assim, ó. A partir de hoje é proibido murmurar. Se você quer que o seu lar seja um lar abençoado, né? Você quer que o seu lar seja mais abençoado ainda? Meu lar já é uma bênção, mas quer ser mais abençoado? Vamos fazer um propósito. É proibido murmurar. Então vamos fazer esse propósito, como se fosse uma campanha publicitária, tá? A campanha publicitária, quando você vai fazer uma campanha publicitária, você precisa de uma identidade visual. E nós já temos um tema na palavra. Está escrito lá, 1 Coríntios 10, 10. É proibido murmurar. Pastor, mas está escrito assim? Vamos ler direitinho. A palavra está lá em 1 Coríntios 10, 10. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Então, em outras palavras, né? Além disso, não murmurem, né? Aqui na NVI eu estava com a revista atualizada aqui. Não murmurem, né? Como algum deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Então, 1 Coríntios 10, 10. Vamos gravar essa palavra da seguinte forma. É proibido murmurar. Irmãos, vamos pensar aqui o seguinte. Como eu falei, né? Vamos traduzir isso aqui para que fique bem gravado essa palavra, né? Porque aqui está dizendo aqui, né? Não murmureis, porque como algum deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador, a murmuração traz destruição. Então, nós queremos o nosso lar abençoado a partir de hoje, 1 Coríntios 10, 10. E você faz um propósito seguinte, vamos criar uma mímica para expressar isso aqui? Ó, 1 Coríntios 10, 10. Deu para perceber? É fácil. 1 Coríntios 10, 10. Então, a partir de hoje, na minha casa, na sua casa,
Se o marido começar a reclamar, a mulher, ó. Então, você está infringindo 1 Coríntios 10:10. Irmão, isso aí, né? Vocês vão entender que, olha, mas o que o pastor Aguiar está trazendo essas brincadeiras? Não é brincadeira, é sério. É sério, é um propósito. E você vai ver como é difícil você ficar uma semana sem reclamar. Sempre tem alguma coisa que acontece que você vai falar assim, ah, meu Deus, né? Entendeu? Aconteceu isso, né? Então, não murmureis, não murmureis. Então, se você falar o seguinte, ó, é proibido murmurar. Nós vamos criar esse propósito aqui para que a gente vigie um ao outro, né? E quando alguém estiver murmurando, ó, né, a pessoa já vai saber, né? Aqueles que estão aqui no culto vai saber. E se você combinar na sua casa com os seus amigos, fala assim, ó, 1 Coríntios 10:10, não murmureis. É proibido murmurar. Então, combina isso aí. É proibido murmurar. E por que não murmurar? Por quê? Porque a murmuração nos leva para uma rota de destruição. A palavra lá diz que o povo de Deus começou a reclamar no deserto. A palavra, né, diz que as pessoas começaram a reclamar, lá no Egito a gente comia isso, comia aquilo, agora nós estamos aqui nesse deserto comendo, né, essa farinha, aqui, né, o maná. Irmãos, Deus começou a trazer um juízo naquelas pessoas. Morreram milhares e milhares de pessoas. É proibido reclamar. É como se fosse no jogo de futebol. Né? No futebol, se o juiz está lá apitando o jogo, se um jogador fala assim, eu não concordo, você fez errado, o juiz fala assim, ó, próxima reclamação, cartão amarelo. Aí o cara vai, cartão amarelo para ele. Segunda reclamação, cartão vermelho. Não é assim? É assim. Você já pensou se Deus fosse dar cartão vermelho para todas as nossas reclamações? Né? Nós estávamos aonde? Né? Glória a Deus que Ele é misericordioso. Glória a Deus, mas nós temos prejuízo com isso. Deus não está agindo, né, ali, né? Assim como Ele agiu lá no deserto, de vidas, milhares de pessoas foram mortas pela murmuração. Não sou eu que está dizendo, está escrito na Bíblia, nós acabamos de ver. Né? Então, veja que a murmuração, ela é terrível para a nossa vida. Agora, nós temos que combater a murmuração com um antídoto. E esse antídoto chama-se gratidão. Gratidão é o antídoto para a gente combater a murmuração. Né? Então, por isso, irmãos, né, que eu estava falando aqui para vocês, né, a gratidão, ela desbloqueia, ela desbloqueia o fluxo de bênção de Deus. É a mesma coisa que se você tivesse, eu não sei se vocês já viram, que um chuveiro, em lugar que tem alta pressão, ele vem com um redutor. E às vezes, até um cano entupido, você está vendo lá que está saindo uma aguinha assim, né? Vazinha, né? Pouca água. Aí você vê, ou está com aquele redutor, ou está entupido. Aí quando você desentope, que sem o fluxo de água, você falou, olha que água jorrando, né? Que abundância. A gratidão, ela libera a abundância na nossa vida. Então, quando nós temos aqui uma vida grata, né, então é como se a gente mudasse de sinais. Por exemplo, na matemática, o mais com menos dá menos. Mas quando você tem gratidão, o mais com menos, né, dá mais. Né? Não, o menos se transforma em mais. Então, a gratidão, ela traz aqui uma benéfica muito grande, né, na nossa vida. Quando você tem uma vida grata, você transforma a rejeição por aceitação. Quando você tem vida grata, né, a pessoa que tem gratidão no coração, aquilo que ele rejeitava, né, quantas vezes
você já não rejeitou algum chamado? Eu sei que não dá, não posso, não dá, não posso, não dá, não posso. A gratidão tira a rejeição e coloca a aceitação, né? A gratidão transforma o caos em ordem. Às vezes, pelo fato de você ter sempre murmurando, uma vida de rejeição, você nunca está aceitando que não é do seu jeito, né? As coisas vão ficando difíceis, né? E acaba transformando em um caos. Muitas situações que eram para ser simples viram um caos, viram um problema, viram uma discussão, e aquilo ali segura, né? A bênção. Então, quando você pega e tira a rejeição, quando você tira a murmuração e no lugar coloca a gratidão, você vai ver organização. As coisas começam a fluir na sua vida diferentemente. As coisas são mais em paz. Tem gente para conseguir uma coisa, é uma luta muito grande. E outros conseguem com tanta paz, né? Por quê? Coração grato, agradecido. Então, quando a pessoa, não, porque aconteceu, porque não sei o quê, e a pessoa vai colocando barreiras, e nós vamos criando impedimento para que Deus venha agir, né, na forma com que Ele estava preparando agir na nossa vida. Então, nisso aí, né, nós estamos vendo aqui por que o antídoto que nós estamos trazendo aqui, né, que a gratidão combate a murmuração. Então, nós devemos entender o seguinte, né? Jesus pergunta, né? Não eram 10 os leprosos? Cadê os 9? Jesus está falando o seguinte, só um voltou para agradecer? 1 em 10 representa 10%. Olha que coisa, né? Se você pensar que essa é a igreja de hoje, eu estou falando o seguinte, de cada 100 pessoas, 10 pessoas seriam pessoas agradecidas a Deus, né? Então, por que ser ingrato se torna uma atitude perigosa para nós? Por que a pessoa ingrata está perdendo muito na sua vida espiritual, na sua vida pessoal? Porque a ingratidão, ela fecha as portas para novos milagres. Pensa naqueles leprosos. Vamos pensar aqui. Lemos aquela palavra? Aquele leproso que veio e agradeceu a Deus, ele ganhou 2 milagres. Tá? Por quê? O primeiro milagre foi a cura, a purificação. Esse foi um milagre que todos os 10 ganharam. Mas só aquele que voltou ganhou o segundo milagre, que foi a salvação. Qual é o milagre maior? A purificação ou a salvação? Então, o que nós estamos falando? A pessoa que é ingrata, ela bloqueia a realização do milagre que Deus está preparando na sua vida. Porque a pessoa ingrata, ela cria barreira, né? Então, aí eu vou fazer uma pergunta. Quem de vocês aqui gosta de ajudar aquele que cuspiu no prato que comeu? Uma pessoa que você ajudou e não né, no lugar de ser uma pessoa agradecida, ainda te prejudicou. Quem é a pessoa aqui que gosta de ajudar essa pessoa? Fala para mim. Ninguém, né? Ninguém gosta. Se eu ajudar, vai ser muito forçadamente. Não é? Então, ninguém gosta de ajudar, né, aquela pessoa ingrata. É simples. É uma coisa muito simples. Mas tem muitas pessoas que não percebem que a nossa ingratidão, né, embora Deus seja um Deus misericordioso, mas Deus é justo. Né? É justo. Né? Então, Jesus falou, por que só um voltou? E os outros 9? Por que não voltaram? Né? Por que só esse voltou? Então, nós temos que entender aqui que aquilo que eu falei, né? Que a ingratidão fecha as portas para que milagres, bênçãos de Deus acontecem na nossa vida. Tá? Então, nós não podemos esquecer uma coisa. A salvação é pela graça. Tá? A salvação é pela graça. Mas, quando nós falamos aqui, né,
tirando a salvação, o mais é semeadura. Aquilo que se você semear, isso também se fará. Se você não semear, não vai colher. Então, nisso aqui, né, nós temos que semear, né? A gratidão é uma semeadura maravilhosa. Então, quando nós temos aí a semente, né, nas nossas mãos, nós não podemos esquecer. Então, o estado de alma de um coração grato, né, ele fica livre da negatividade. Uma pessoa que tem coração grato, ele não fala não, assim, sem ser muita condição, né, muita razão para aquele não. Então, aquilo que nós estamos falando, né, é interessante como uma pessoa grata reage àquilo que é posta para ele. Então, uma pessoa grata, ele reage sempre, né, com ações positivas. Então, enquanto o que nós estamos vendo aqui, né, elas são mais otimistas. Por que não? Uma pessoa grata, que reconhece que ela está aqui hoje porque Deus a ajudou, fala, porque se estão precisando da minha ajuda, por que eu não posso ajudar também, se Deus tem me ajudado tanto? Então, aí você vai entender por que a palavra fala assim, em tudo dei graças. Em tudo dei graça, diz a palavra, né? Então é um mandamento, né? A palavra está dizendo isso aqui, que nós temos que dar graça em tudo, e até que chegue a eternidade, em tudo dei graças. Mesmo numa situação que aconteceu tudo errado, pastor? Sim. Mesmo que aquela situação que não saiu como você esperava, a palavra diz, em tudo dei graças, né? Então, mesmo que as coisas deram ruim, imagina, né? Imagina que você está saindo lá para o trabalho, pneu furado. Meu Deus, né? Eu com pressa, o pneu furado, agora eu vou ter que trocar o pneu, vou ter que ir atrás, né? Aí, mas a palavra, em tudo dei graças. Mas como que eu vou dar graças se eu me atrasei? Uma geladeira que quebrou, não estava preparado, uma enfermidade, como é que eu vou dar graça? Né? Como assim, pastor, que eu vou em tudo dar graça? Então, se você entender que Deus está contigo, que Deus está no controle, que Deus é provedor, então você começa a agradecer e falar assim, ó, se o carro furou o pneu, né, com certeza é para que eu evangelize o borracheiro. Né? Ou então, se o pneu furou e eu tinha tanta necessidade, Deus está no controle, então é porque é um livramento. De repente, se eu não tivesse parado para consertar o pneu, quantos livramentos nós somos abençoados aí, nem ficamos sabendo, né? Então, eu queria falar para vocês um exemplo, né? Eu vou para o trabalho, né? Antes, eu pegava sempre no começo, né? Sempre pegando a marginal e tem dia que estava uma beleza o trânsito, né? O trânsito travava, falava, ai meu Deus, hoje eu vou sofrer nesse trânsito aqui, né? Travava tudo, né? Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou sair mais cedo, e mesmo assim, nos dias que eu saio mais cedo, eu tenho um hábito de ouvir a palavra no trânsito, louvar, ouvir a palavra. Então, quando o trânsito trava, eu falo assim, glória a Deus, mais tempo para ouvir a palavra. Eu estou saindo mais cedo, não vou prejudicar a entrada no serviço, mais tempo para ouvir a palavra, mais tempo para louvar. Aí o diabo fica furioso, né? Fala assim, não vou dar mole não, libera o trânsito aí. Agora, quando o trânsito trava, e o irmão, o crente lá, começa, porque não sei o quê, e começa a murmurar, a xingar, aí o diabo fala assim, olha, acertamos, né, na mosca, continua travando, faz outro acidente lá na frente para ficar mais, ainda para acabar com o dia dele. Irmãos, quando você fala assim, Deus está comigo, né? Se aconteceu isso, eu não vou perder o meu humor por causa disso, não. É lógico que você fica chateado. Quando acontece alguma coisa, ninguém fica alegre, mas tudo tem um propósito, né? Pensa aquela pessoa que comprou um carro bem caro, né? E ele
na primeira semana que ele sai com o carro no estacionamento do shopping lá, chega o carro com a porta amassada. Se é uma pessoa que não tem um coração grato a Deus, ele já chega, a hora que ele vê aquilo lá, ele se transforma, né? Quem é o filho do capeta que me amassou meu carro? Eu vou pegar a câmera desse shopping, eu vou descobrir e vou, né? Vou para cima e tal. Irmãos, quando você tem o coração grato, né? Fala assim, olha, é chato, é ruim, é triste você ver lá o carro amassado. Lógico que é, porque ninguém quer, né, ser vítima de uma situação dessa. Mas se você parar para pensar e falar o seguinte, olha, quantas pessoas não queriam ter esse carro que eu tenho com a porta amassada? Não é verdade? Quantas pessoas não falariam, olha, você está reclamando do quê? Esse carro, a porta amassada, o seguro cobre. Se o seguro não cobrir, se Deus te deu provisão para você ter esse carro, com certeza Ele vai dar provisão para você. Daqui a passar uma semana aí no funileiro, já está resolvido. Por que você vai perder a sua alegria? Por que você vai perder a alegria de você desfrutar daquilo que Deus te deu? Então, essa condição da pessoa ser grata, né, é uma coisa que nós temos que trabalhar no coração e entender, né, que nós temos que ser em tudo dar graça, mesmo quando aquilo ali não seja as melhores coisas para você. Então, Deus está no controle. E se você pensar da forma com que aquilo ali aconteceu para você, muitas pessoas vão entender, né, de uma forma diferente. Então, quantas vezes nós temos que entender que às vezes nós estamos passando por provas, tá? Deus nos submete a provas. E essa situação, se você não tem a condição de reconhecer que Deus, né, te deu uma bênção muito maior, que aquela situação não é nada perto do que Deus te deu, enquanto você não passar por aquela prova, enquanto você não ser coração grato, vai continuar acontecendo coisas dessa natureza para ver até que ponto que você ainda vai ficar murmurando e perdendo as bênçãos de Deus na sua vida. Então, nós temos que dar graça em tudo, né? Em toda a situação. Então, pense na pessoa que vive com um espírito de gratidão, né? Como eu acabei de falar. Então, eu tenho aqui uma situação, né? Eu ouvi um pastor falando que ele é uma pessoa, antes da pandemia, que viajava muito, estava com uma agenda para o Brasil inteiro, então estava sempre saindo para aeroporto e tal. E o filho dele, no domingo, falou, pai, eu vou em tal igreja lá, né, a gente vai fazer um louvor lá, e você empresta o carro? E ele, tudo bem, pode ir. E o rapaz foi com o carro, pôs lá os equipamentos, né, o aparelho, a guitarra, a caixa de som, pedaleira, aquele monte de coisa lá, e foi lá. Chega mais tarde, e chega assim, meio falando no celular lá, e preocupado, e de repente, né, vai dormir e esquece de tirar os equipamentos do carro. O pai acorda às 5 horas da manhã, horário certinho para ir para o aeroporto. Quando chega lá no carro, o carro cheio de equipamento, meu Deus, esse menino, né, não tem jeito, né? Eu vou lá agora, eu vou dar uma bronca nele, porque onde já se viu, né? Onde já se viu, além de eu emprestar o carro, e eu precisando ir para o aeroporto, e eu tendo horário e não sei o quê, e ele me deixa tudo aqui, agora eu sou obrigado a descarregar. Não, eu vou lá agora, e ele vai ouvir umas boas, porque tá, e no que ele ia indo lá para poder falar umas boas, o Espírito Santo falou assim, não faz isso não. Quantos pais, né, não adorariam ter um carro para descarregar agora de equipamento, mas não pode porque não tem um filho que é adorador, que nem o seu, né? Quantos pais queriam poder ter esse trabalho de tirar os equipamentos do carro, mas não pode porque o filho, a essa hora, está lá num porão, né, cheirando drogas. Ou então, um pai que está com o filho preso. Então você tem um filho adorador.
esse problema só aconteceu porque ele foi para uma outra igreja, foi lá adorar a Deus, né? Então, dê glória a Deus, né? Então, às vezes, irmão, né, uma coisa desse tamanhozinho acontece na nossa vida e a gente joga aquele momento, a gente vai lá e joga tudo para o ar, né? Esquecemos de ser grato a Deus. Tudo bem que ele falhou, né? Mas não seja, né? Não esqueçam, né, de entender a bênção que você tem, né, que isso aí não seria motivo para você estragar o dia daquele menino que foi numa outra igreja, que foi uma bênção lá, que fez, né, que foi instrumento de Deus, né, e aí, porque ele, de repente, estava lá atendendo uma outra pessoa com um problema, e aí esqueceu. Então, talvez hoje você fale assim, eu vim na igreja para ouvir um afago, um elogio, mas Deus está falando que essa noite nós estamos tendo aqui libertação de entendimentos, irmãos. Às vezes, por conta de muito pouco, nós perdemos a bênção de Deus. Por muito pouco, está tudo na nossa mão, mas pelo nosso espírito de murmuração, né, nós jogamos tudo por ar. Então, tem um pensador, o Epicuro, que ele dizia assim, as pessoas felizes lembram o passado com gratidão, alegram-se com o presente e encaram o futuro sem medo, né? Porque a pessoa ingrata, ele é interesseiro, é uma pessoa egoísta, tá? Então a pessoa esquece as coisas com muita facilidade. As pessoas ingratas, ela esquece muito fácil daquilo que recebeu, tá? Então nisso aí, né, nós temos que entender por que a gente tem que vigiar o nosso espírito, se nós temos sido uma pessoa ingrata, ou se nós temos sido uma pessoa agradecida, né? Então, eu tenho aqui a situação, e a palavra diz, né? Por que nós devemos ser uma pessoa grata? Primeiro, porque é uma passagem, é uma passagem bíblica, né? A palavra que Paulo leu, ela fala, sede agradecido. Então, e a gratidão é uma das marcas do caráter de Deus que tem que estar marcado na nossa vida, né? Então, você deve ser grato. Uma outra coisa, por que nós devemos ser gratos? Porque na gratidão não há traição. Então, você nunca vai encontrar uma pessoa grata traindo. Tá? Eu vou repetir. Você nunca vai encontrar uma pessoa grata traindo, né? Então, eu estou falando aqui, né, nós tivemos um exemplo aqui de uma pessoa da nossa igreja, e que ele tinha uma pessoa na empresa dele que ele acolheu e tratava como se fosse uma pessoa da família. Essa pessoa não tinha registro de emprego, mas ele ajudava, dava alguns bicos para ela fazer, dava uma remuneraçãozinha, né? Ele não podia contratar, falou assim, mas olha, eu vou te ajudar aqui para você fazer esse serviço, eu vou te dar um tanto. E aquela pessoa foi, né, resolvendo a vida dela, e ele ajudando. E foi essa pessoa, inclusive a gente conheceu ela, e é uma pessoa assim que eles tratavam ela como se fosse da família. E essa pessoa chegava aí na cozinha dele, tinha liberdade para abrir a geladeira, comia na mesa com a família. É uma pessoa assim que conviveram lá uns 8 anos por aí, talvez até mais um pouco. Um dia desses, não muito tempo atrás, ele recebe uma notificação de uma ação trabalhista dessa pessoa querendo receber R$200 mil na justiça. Ele quase morre do coração, né? Você não acredita, né? Então, irmão, uma pessoa que comeu literalmente no prato dele, junto, como se fosse família, né? De repente vem, né? Cria, né? Porque é fácil você encontrar um advogado trabalhista que monte uma ação, né, baseado em situações, porque toda a maioria, não, ninguém registra, então vamos prejudicar aquela pessoa. Moral da história, ele perdeu o sono, falou assim, a minha empresa vai quebrar se eu tiver que pagar essa despesa, eu não tenho esse dinheiro. Mas confiando em Deus, E aí foi, moral da história,
Deus é justo. Deus, né, a justiça de Deus, ela não falha. E aí o advogado descobriu que essa pessoa ingrata, nesse período de 8 anos que ele estava dizendo que ele trabalhou e não recebeu, ele teve registro de emprego em outra empresa. A hora que leva aquilo para o juiz fala, é brincadeira, né? O cara falar que era empregado, que não recebeu, se ele tem registro em outra empresa. Moral da história, né? Acabaram fazendo lá um acordo, uma coisa assim, mas assim, olha o tipo da pessoa ingrata que nós estamos falando aqui. Né? Quantas pessoas você ajuda, e a pessoa que não é grata, ela tem uma característica. Você ajuda ela a vida inteira. E a hora que você não pode ajudar, no momento que você não pode ajudar, ela vai, pega aquela situação e sai falando de você para todo mundo, que você é a pior pessoa, que você falhou com ela e tudo mais. Então, uma pessoa dessa aí é um espírito, né, maligno, diabólico, né? E eu não quero um espírito desse, né, pensar que uma pessoa que conhece a palavra, né, ela possa ser desse jeito. Então, quando há falta de gratidão, cria-se ambiente de traição. Vou repetir. Quando não há gratidão, cria-se ambiente de traição. Né? Mas você nunca vai ver, por exemplo, um marido grato traindo a sua esposa. Você nunca vai ver uma esposa grata traindo o seu marido. Você nunca vai ver uma pessoa grata da igreja trazendo uma dificuldade, uma situação. Você nunca vai ver um funcionário da empresa grato, né, trazendo problema para aquela empresa, porque a gratidão, ela anula o espírito de traição, ela não deixa. Ali onde tem gratidão, não tem traição. Né? Então, nós estamos vendo aqui, né, que no ambiente de traição, né, eu tenho até, rapidinho aqui, aquele relógio lá está 1 hora só atrasado, né? Nós precisamos resolver essa pilha aí, meus irmãos. Aí está meio estranho. Me deu um susto para 7h10 agora. Irmãos, tem uma música sertaneja, né, antiga, né, o tempo que eu ouvia música sertaneja, que ela fala, né, talvez você vai conhecer a música de Milionário José Rico, que fala a história de uma carta, a carta é o nome da música, né? É uma história de uma pessoa que ele estava para fazer uma bobagem muito grande e ele, por ser, né, ser despertado da situação, ele evitou a gratidão, fez com que ele não fizesse uma bobagem muito grande. Eu sei que dizer que na música eu gosto muito de ouvir a letra, porque ela fala uma história assim, muito interessante. Ele estava para largar a mulher dele com 2 filhos e viajar com uma outra mulher para constituir uma vida numa outra cidade. E ele não tinha coragem de falar para ela que ia deixar, porque ele tinha o entendimento que ela era uma boa esposa, que ela gerou os filhos, que eles eram felizes ali. Então, ele vai, né, a letra vai falando isso, né, que no final, ele fala assim, como eu posso deixar ela, né, e com a outra? Se com ela eu tenho tudo, se ela, né, a felicidade que ele estava buscando, ele tinha ali. Então, aí ele fala, o fim da música fala assim, vai sozinha, eu não vou mais. Então, ele já tinha as passagens tudo comprada, e a outra vai sozinha e ele fica com a esposa. Por quê? Gratidão. Eu sei que é uma música sertaneja, eu estou usando uma história muito bonita, assim, que eu faço questão de ouvir, de ver, né? A pessoa... Quantas besteiras as pessoas fazem quando não tem gratidão? Se você é grato, você não faz besteira. A gratidão, né, te mostra o caminho que você tem que andar. Então, não é por acaso que Paulo insiste lá em Colossenses 3,15, sede agradecidos, né? Então, é muito bom a gente andar com pessoas gratas, pessoas agradecidas. Então, é o espírito, né? Então, nós temos aqui uma coisa muito grande e importante de você ser grato. Hoje nós cantamos aqui
como, né, eu te agradeço a Deus, né? Então, o que nós temos para agradecer a Deus? Eu agradeço a Deus, primeiro pela minha vida. Eu agradeço a Deus pela minha família. Eu agradeço a Deus pelo meu emprego. Eu agradeço a Deus pela minha saúde. Você vai falando tudo que você tem, que Deus te deu. Né? A gente não tem como não ser grato a Deus. Né? Se alguém aqui não tem nenhuma bênção para contar que Deus te abençoou, conte as batidas do seu coração. Cada batida do coração é uma bênção de Deus. Porque o nosso coração, né, a batida do nosso coração, só sabe da importância dele aquele que o coração parou. Né? E Deus, né, tem nos fortalecido, Deus tem nos ajudado. Então, eu fico pensando, né, como é que uma pessoa pode não ser grata? Já caminhando para o fim aqui, mas também nós não podemos ser hipócritas de querer dizer que nós somos gratos a Deus, se nós não formos gratos com as pessoas que estão do nosso lado. Tá? Então, primeiramente, para você falar, eu sou grato a Deus, seja grato com as pessoas que estão com você. Seja na sua casa, seja na igreja, seja no trabalho. Irmãos, lá na empresa que eu trabalho, tem uma senhora lá que cuida da limpeza, faz o café e tal. E todo dia de manhã, ela traz, né, as pessoas vão tomar café lá na copa, mas eu, como estou sempre ocupado, ela traz uma xícara de leite para mim, né? E eu não tomo leite em casa, eu tomo lá. Mas todo dia, e eu faço questão de agradecer. Muito obrigado, Zilma. Né? Às vezes, ela traz a água, né? Muito obrigado. Às vezes, acontece uma coisa, ela está lá para cuidar da limpeza, uma coisa, mas de repente cai uma coisa lá no chão, ela tem que vir limpar. Muito obrigado. Irmãos, a gente falar que nós somos gratos a Deus, e se nós não formos gratos com as pessoas que estão do nosso lado, nós estamos sendo hipócritas, né? Então, comece a pensar, como é que é o seu agir, se você é uma pessoa que agradece o retorno de uma ligação, por exemplo, de uma mensagem. Muito obrigado. Essa palavra, né, muito obrigado, parece um chavão, assim, mas não é uma coisa, não é educação também, não. É coração grato mesmo. Como é que você pode falar para Deus ser agradecido a Deus se você não é grato com as pessoas que te ajudam na sua vida? Profissionalmente, seja no ministério, seja, né, no ensino, enfim. Nós temos que ser grato, começar pelas pessoas que estão ao nosso lado. Né? Então, quando a gratidão ela existe, você não precisa ficar forçando, não. Você é grato porque você sente realmente aquilo ali. E eu queria dizer para vocês, né, já caminhando aqui para o fim, queria falar aqui de Davi, para nós fecharmos com essa reflexão. O Davi, né, é uma pessoa extraordinária, né? E quando a gente fala assim da pessoa mais extraordinária que Deus fala em adoração, chama-se Davi. Se você olhar os salmos que Davi escreveu, que estão lá na Bíblia, né? Salmos que Deus fez questão de registrar na Bíblia, para que não só ele adorasse a Deus, mas que as pessoas até hoje e por muitos anos vão adorar a Deus. Mas eu queria destacar aqui, né, o Salmo 103, que ele fala: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Né? Porque, né, então a palavra fala assim: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Então, a palavra está dizendo assim, ó, bendiga a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de um só dos benefícios que Deus fez. Isso, né, é uma palavra assim para você, não posso esquecer. O que Deus tem feito na minha vida. Se não fosse Deus, eu não estaria aqui. Se não fosse Deus, a minha família não teria nós não teríamos a família que nós temos. Se não fosse Deus, quantas coisas. Então, bendiga minha alma, Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Né?
E por que nós temos que adorar a Deus, ser grato a Deus? Porque só Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Não é uma palavra assim que nós temos que gravar, não. É a verdade, né? É a pura verdade. E para finalizar aqui mesmo, né, eu queria falar da história de Davi com o rei Saul. A palavra diz, né, que Davi, ele por matar Golias, ele conquistou o direito de casar com a filha do rei, né, porque quem matasse o gigante casaria com a filha do rei. E aquilo que deveria ser uma bênção foi uma tragédia para Davi. Por quê? Porque Davi ajudava o rei, Davi trouxe a glória ali para o exército, né? Davi começou a ajudar o rei, só que Davi, por ser uma pessoa abençoada, ele ia para a guerra e tinha mais sucesso que o rei Saul. E aí, tinha até uma musiquinha que causou um ciúme danado no rei Saul. A musiquinha falava assim, Saul matou seus milhares e Davi os seus 10 milhares. Então, o Saul falou, o que é isso? As pessoas estavam cantando que Saul matou milhares e Davi 10 milhares, por que ele é melhor que eu? Né? E começou a ficar com ciúme de Davi. E aí começou a querer matar Davi. Começou a perseguir Davi. Aquilo que era para ser uma bênção, porque ele ajudou o rei Saul, ele trouxe, né, grandes vantagens ali para estar do lado do rei, não teve reconhecimento, não teve gratidão do rei, teve ingratidão. No lugar de gratidão, o rei Saul queria matá-lo. Sorte que Deus, né, agia em favor de Davi. E Jonatas, que era irmão de Mical, filho do Saul, começou a ajudar Davi. Foge que meu pai quer te matar. Não vai por aqui porque vai acontecer isso e tal. Então, Davi criou uma amizade tão grande para com Jonatas, né? Que eles tornaram-se muito amigos. E numa das batalhas que o rei Saul morre também Jonatas. E Davi, depois só de muitos anos para frente, que acabou sendo coroado como rei. Agora pensa você. Um dia, Davi, já rei, né, coroado lá, rei de Israel, tudo mais, ele está lá lembrando de Jonatas. Poxa vida, né? Jonatas morreu, era uma pessoa que eu amava muito, Jonatas foi tão bom para mim, Jonas é isso, Jonas é isso. Aí, espera um pouquinho. Ele morreu, eu não consegui retribuir os favores de Jonas para mim, mas será que não tem ninguém vivo na casa de Saul que eu possa, por amor a Jonatas, fazer um bem? Aí falou para o pessoal, gente, dá uma investigada aí. Aí descobriram que Jonatas tinha um filho que Davi não sabia, que um menino que ficou, né, por um acidente lá, ele ficou paraplégico lá, ficou aleijado, né? E esse menino foi criado por uns servos lá, e essa pessoa virou uma pessoa andarilha, um pedinte, né? Vivia de esmola na cidade de Logobar, né? É isso? Então, o menino, né? A família naquela época, né? Quando um rei era, um exemplo, né? Um rei morria, que entrava outro rei, como era assim, preocupação de perseguição, o novo rei mandava matar toda a família do rei que ele sucedeu, para que não houvesse nenhuma tentativa de revolta ali, né? Por ter morrido o rei, né? E aí a família de Saul estava escondendo esse menino que chamava Mefibosete, de medo que o rei Davi pudesse mandar matá-lo. Aí descobriram, olha, o Jonatas tem um filho, esse filho é um aleijado, assim, vive em Logobar, pedindo esmola. Ele falou assim, olha, sabe de uma coisa? Vamos lá, mas eles estão com medo que o rei vai matar. Que matar nada. Eu quero honrar a amizade que eu tinha com Jonatas. Eu quero honrar
o que Jonas fez por mim, eu quero fazer por esse menino agora, esse rapaz, né? Traga Mefibosete para o castelo. Traga ele agora, que eu quero honrar ele. Toda a propriedade do rei Saul vai ser para ele, né? Tudo aquilo que era do rei Saul vai passar para Mefibosete, e ele vai comer na mesa do rei todos os dias. Eu quero honrar. Irmãos, Davi conhecia Mefibosete? Não. Davi sabia que ele, nem sabia que ele existia. Mas o que aconteceu para Davi ter essa reação de agir em favor de Mefibosete? Por amizade a Jonatas. Por aquilo que Jonatas fez na vida dele, ele falou assim, eu quero fazer para esse menino. Irmãos, trazendo agora para a nossa vida, né? Para a gente finalizar aqui. Deus, né? De repente, por exemplo, nós somos tão gratos a Deus, que o que você faria para mostrar a sua gratidão a Deus? O que eu poderia fazer para mostrar minha gratidão a Deus? Eu pergunto, quantos Mefibosete não tem por aí? Hoje mesmo, nós citamos aqui que nós estamos fazendo doações para uma família que nem sabemos quem é. Vamos dizer, por amor a Deus, né? Por amor a Deus, nós encontramos hoje uma família que nós podemos dizer que é um Mefibosete. Uma pessoa que nem sabemos quem é, mas por amor a Deus, nós queremos agir em favor dessas pessoas. Então, quantas Mefibosete não existe por aí? Quando nós falamos que nós somos gratos a Deus, como é que eu posso demonstrar o meu amor a Deus? Fazendo o que a palavra diz, amar o seu próximo como a ti mesmo. Quando nós ajudamos uma pessoa sem mesmo saber quem é, mas nós sabemos que é uma pessoa que precisa. Então, nisso, irmãos, né, quando a gente fala o seguinte, do grande amor de Deus, de tudo que Ele fez por nós, o que eu poderia fazer, né, em gratidão a Deus? Davi falou, o que eu posso fazer por Jonatas? Olha, Jonas já morreu. Eu não posso fazer nada por Deus, mas se eu ajudar, né, o filho de Jonatas, eu estou ajudando Jonas. Se eu ajudar um filho de Deus, que Deus ama, e que precisa que nós nos tenhamos essa mesma, né, sentimento de amor a um necessitado, de uma pessoa que precisa de uma visita, de uma pessoa que precisa de um conforto, está passando por uma situação. Então, quando nós deixarmos de ser egoísta e colocarmos o seguinte, né, olha, Deus nos amou de tal modo, né, que no tempo certo Ele mandou Jesus por mim, Ele nos deu essa grande prêmio que é a salvação. Então, eu não conheço a pessoa que está lá fora, nem sei quem é, mas por amor a Deus e Deus por amar aquela pessoa, nós vamos fazer a nossa parte, amém? Então, quando nós falamos assim, né, como é a gratidão? Se você, né, parar para pensar, né, nós podemos demonstrar a nossa gratidão todo dia, e nós fazemos isso aqui, não só vindo no culto, mas transformando também a nossa vida em reconhecimento a pessoas que estão trabalhando, em valorizar aqueles que precisam ser valorizados, encorajar aqueles que estão desanimados, ajudar aqueles que estão precisando de ajuda a se levantar. Então, nisto é a proposta aqui, né, da nossa pregação. Assim como Jonatas, né, ele nem conhecia Mefibosete, mas ele falou assim, não, eu quero honrar a amizade que eu tinha com Jonas, nós queremos honrar o amor de Deus na nossa vida, amém? Vamos fazer a parte que nos cabe.